Olhos d'Água, da escritora Conceição Evaristo, é um livro de contos bem fininho, né? Mas como cai em diversas provas e vestibulares, eu vou resumir, analisar e marcar as principais características junto com você. Então é importante que você fique até o final do vídeo para você não perder nenhuma informação. A escritora mineira Conceição Evaristo é uma vencedora e uma exceção se formos olhar a sua biografia. Nascida em uma favela de Belo Horizonte, Minas Gerais, uma menina negra, né? Ela conseguiu concluir os estudos, mesmo sendo empregada doméstica. Depois ela se muda para o Rio de Janeiro, ela passa num concurso, ela se torna professora e ainda fez mestrado e doutorado em literatura, assim como eu, o que eu fico muito orgulhosa da Conceição Evaristo, né? Por quê? Porque é alguém que se destaca. Porque é muito fácil concluirmos o tanto de adversidades que ela teve de enfrentar para percorrer esse caminho. Muito diferente de mim, gente. É claro que mestrado e doutorado dá trabalho, mas eu não nasci negra, não nasci pobre, não nasci numa favela. Então, nesse sentido, nós somos privilegiados, tá? O livro, ele traz ao todo 15 contos, todos eles bem curtinhos. Acho que o mais longo ali deve ter no máximo umas 10 páginas. E por que eu estou falando do tamanho dos contos? Se isso nunca, já cansei de falar em vídeo, que isso nunca deve ser a nossa preocupação em literatura, a não ser que o tamanho tenha a ver com a narrativa, como é o caso, por exemplo, da Montanha Mágica. Por quê? Porque eu quero reforçar que a leitura, ela é obrigatória. Às vezes, as provas e vestibulares trazem pegadinhas para justamente pegar quem leu só o resumo ou apenas viu um vídeo na internet. Então, os nossos vídeos aqui no canal existem para te ajudar, mas eles não substituem a leitura. Eles ajudam você a interpretar melhor os livros e eu procuro, como professora, chamar a sua atenção para aspectos que eu considero relevantes e que às vezes na leitura você não percebeu, tá? Então, não deixe de ler. O primeiro conto, Olhos d'Água, é o que dá título ao livro. Ele é narrado em primeira pessoa. Ele vai tratar de um momento ali em que a narradora percebe que ela não se lembra mais da cor que eram os olhos de sua mãe. Sua mãe está viva, mas ela não se lembra mais da cor. E aquilo a enche de culpa. O mais estranho é que ela consegue se lembrar de muitos outros detalhes físicos, né, do corpo da mãe. Ela consegue se lembrar das brincadeiras, do medo que a sua mãe tinha de chuvas fortes, de tempestades, mas ainda assim ela não conseguia se lembrar da cor dos olhos. Como havia muitos anos que ela estava fora da sua cidade, né, natal. Na cidade natal tinha ficado não apenas a mãe, mas as suas muitas irmãs. Ela resolve então voltar para contemplar os olhos da mãe. E a mãe, muito emocionada, ao ver a filha ali, quando a filha chega, ela começa a chorar. E a narradora viu que os olhos de sua mãe era o que ela chamou de, entre aspas, águas correntes, e que a cor dos olhos era a cor de olhos d'água. E o conto termina com a narradora fazendo a brincadeira com a sua filha, em que os olhos de uma se tornam o espelho para os olhos da outra. E um dia, ela faz sempre lá
prestando atenção, as duas um no olho do outro, nesse espelho, né? E um dia a sua filha lhe pergunta: mãe, qual é a cor tão úmida de seus olhos? E o conto termina. Vejam, os olhos, eles são úmidos, os olhos falam de água. Então, primeiro, é fácil perceber que se trata de uma estreita ligação entre mãe e filha e que se renova a cada geração, tanto com a mãe dela quanto com a filha dela. E esses olhos de tantas lágrimas, né? Por isso que eles são olhos que remetem à água, são olhos que choram todas as dores do mundo, porque obviamente a vida não é fácil e a gente não consegue passar por a vida sem chorar. As dores ficam marcadas no nosso olhar, muito mais até do que a cor, tá? Então é esse o sentido deste primeiro conto, né? Mostrar como essas mulheres elas vão se repetindo, tá? O segundo conto, chamado Ana da Venga, ele já é narrado em terceira pessoa e ele conta a história da personagem Ana da Venga, que era mulher de um chefe de crime ali, né? De um assaltante, de um criminoso, cujo sobrenome da Venga a Ana incorporou ao seu. Ele era o da Venga, né? Então, no começo, os companheiros de da Venga olharam com ciúme e um pouco de desconfiança para Ana, mas acabaram aceitando a mulher do chefe, e esse chefe foi logo avisando, como a Ana era uma mulher bonita, quem bolinasse com ela estava morto, ele iria matar. O conto vai falar de quando os dois se conheceram, a Ana e o da Venga. Eles se conheceram ali numa roda de samba, a Ana estava dançando, que encanta, né, o da Venga. E ele vai falar também de algumas particularidades do da Venga, como por exemplo, ele gostava de assaltar poderosos, como um dia que ele assaltou um deputado e deixou o deputado apenas de cueca. Vai contar também que nesse dia da roda de samba, a Ana entrou na vida e no barraco do da Venga, nesse dia que eles se conheceram, e ela nunca mais saiu. Então foi ali um amor arrebatador, um amor à primeira vista. Quando o conto começa, os companheiros de da Venga entram no barraco da Ana e do da Venga, e a Ana começa a ficar muito preocupada porque ela vê que o seu homem não está entre aqueles companheiros. Mas logo depois ele chega, pois era uma festa surpresa para ela, que havia esquecido, veja só, ela havia esquecido que naquele dia era o seu aniversário. Ela completava 27 anos. E por que 27 anos? Porque para mostrar o quanto ela era jovem. Por outro lado, 27 anos é muito quando você pensar que ela nunca tinha tido uma festa de aniversário. Então, depois da festa, estavam ali os dois na cama, os dois pelados, né? E entram dois policiais armados e diz para o da Venga não fazer nada, não tentar nada, que ele vai preso. E o da Venga, ele pensa que é melhor morrer do que ir preso. Então o que ele faz? Ele pega as armas. E aí começa aquele tiroteio, ele é morto pelos policiais e eles matam também a Ana, que mata protegendo o ventre porque ela estava grávida. Então é aquela vida que nem chega a se concretizar. Esse conto, ele nos mostra como morrem cedo, né? Tanto quem está envolvido no crime, como inocentes que estão à volta dos criminosos, como familiares ou como amigos ou como companheira, no caso da Ana da Venga. É uma criminalidade que nós brasileiros conhecemos
muito bem, que ela é até um pouco normalizada e não deveria ser normalizada jamais, né? Mas o livro, ele é um livro realista e que não traz então a realidade que a gente espera, mas a realidade que está posta. Duzu Querência é o título do terceiro conto. E apenas Duzu, o nome é o nome da personagem protagonista, que quando o conto começa, ela é uma mendiga ali, moradora de rua, na escadaria da igreja, e o narrador nos conta que a família de Duzu tinha vindo de longe há muitos anos, né, passados, para tentar a sorte na cidade grande. E eles, na ingenuidade deles, eles achavam que já estavam com sorte, pois uma mulher havia arrumado emprego para Duzu. O que os pais da Duzu não sabiam é que este emprego era em uma casa de prostituição e que Duzu, apesar de ser apenas uma criança, em pouco tempo ela também começa a dormir com aqueles homens. Um pouco por curiosidade, um pouco porque ela começa a ganhar dinheiro e ela vai então entrando na prostituição, tá? E é aí que ela entende, né, por que tinha tantos quartos naquela casa e por que a dona Esmeraldina, a dona da casa, não tinha deixado nem ela estudar, que era isso que ela queria fazer quando chegou com os pais, e até mesmo ela não podia mais ver seus pais. A Duzu passou muitos anos naquela casa e depois em outras casas de prostituição. Teve 9 filhos que se espalharam pelo mundo e acabou se acostumando com os gritos, as surras dos homens e ao sangue das mulheres assassinadas. Essas coisas são muito comuns no meio da prostituição. Depois ali de ser mendiga, ela volta para o morro, ela se afeiçoa mais a 3 netos, dentre eles um chamado Tático, que foi morto aos 13 anos, porque se envolveu também na criminalidade, e a menina Querência, tá? Então, com o tempo, a Duzu passou a variar da cabeça, ela catava lixo brilhante para fazer uma fantasia de carnaval. E ela dizia que ela precisava alçar voo. Não fica muito claro ali no texto, mas ela é como se ela realmente tivesse alçado voo, ou por ter morrido de causas naturais, ou por ter se suicidado, não fica claro. Quando a menina Querência chega da escola, ela também só tem 13 anos, né? Ela olha o corpo magro da avó morta e sabe que ela precisa fazer alguma coisa para mudar de vida. Ela repara nos cacos de vidro que a avó estava ali colhendo, né, para fantasia, que estavam espalhados no chão, eles brilhavam no chão. E o conto termina. Então, nesse conto, há ao mesmo tempo 2 caminhos que nós não sabemos qual a menina Querência vai tomar. Se ela vai ter realmente força para reinventar a vida ou se ela apenas vai seguir os passos da avó. O título é Duzu Querência, então a gente imagina que é de um ponto a outro, né? Mas a gente não sabe se ela vai repetir a vida da avó. O quarto conto chama-se Maria. E quem era Maria? Maria era uma empregada doméstica. Ela havia trabalhado o dia todo e estava no ponto de ônibus. Ela estava bem cansada porque, além do trabalho, o seu ônibus estava demorando e ela estava carregando umas sacolas pesadas. Mas, por outro lado, era bom aquelas sacolas, ela estava contente porque ela estava levando frutas e um osso do pernil que havia sobrado da festa na casa da patroa. Então, gente, dar osso para alguém, então isso é muito simbólico, não esqueçam disso. A Maria tinha 3 filhos e a comida, mais a gorjeta que a patroa havia lhe dado, tinham vindo em boa hora, ela estava precisando muito daquele dinheiro e daquela comida.
Ela entrou num ônibus e quando ela entrou num ônibus, um homem fez sinal para o cobrador e ele pagou a sua passagem e também a dela. Maria imediatamente reconheceu naquele homem o pai do seu primeiro filho. Ele sentou então ao seu lado, ao lado da Maria, e ele cochichou no ouvido dela sobre a falta que ela lhe fazia e contou que nunca mais ele havia ficado com ninguém. A Maria, o que a gente entende ali é que a Maria se afastou dele justamente porque ela não gostava ali do crime. O homem manda um beijo e um abraço para o filho. E de repente ele levanta e avisa ali aos passageiros do ônibus que aquilo é um assalto. E vem um comparsa do fundo do ônibus recolhendo os pertences dos passageiros. Mas da Maria ele não pega nada, porque ele entende que aquela mulher estava ali, era amiga do seu comparsa, né? Os assaltantes, depois que roubam tudo, eles descem rapidamente do ônibus, mas os passageiros começam a gritar que a Maria era uma negra safada e que ela estava de conluio com os assaltantes, porque era isso que parecia, né? Ela conversou com um, o outro não pegou nada dela, então parecia isso. O motorista ainda tentou ali conter os passageiros, mas eles começaram a bater em Maria cada vez mais forte, até que a lincharam. Antes de morrer, a Maria só conseguia pensar em chegar em casa e contar ao filho mais velho que o pai havia lhe mandado um beijo e um abraço. Então, gente, mais uma vez, né? Veja, da mesma forma que no segundo conto, que daquele da Ana da Venga, alguém morre por estar próximo ao criminoso, né? No caso da Ana, ela ainda era companheira, mas no caso da Maria não via aquele homem há muito tempo. Ela não tinha, do mesmo jeito da Ana, ela também não tinha nenhum envolvimento com o crime. Então tudo ainda, no caso da Maria, ainda é pior, né? Porque ela, como eu disse antes, ela não viu o pai do seu filho há muito tempo. Então é como se o crime ele sempre alcançasse também os inocentes do outro lado, do lado dos criminosos. Então a gente sempre pensa no criminoso, que ele tem que ser punido, mas a gente não pensa no entorno daquele criminoso que acaba sendo punido junto e que não tem culpa. O quinto conto tem um título que é uma pergunta. Qual é a pergunta? Quantos filhos Natalina teve? E percebam, ela chama-se Natalina, remete a Natal, tá? E começa então o conto com a personagem Natalina grávida do seu quarto filho. Era a primeira gravidez que ela desejara. As outras gravidezes ela odiara porque ela não queria ter filhos. E ela ia fazendo, né? Ela chegou até a fazer um filho com um patrão, porque a patroa pediu para ela e porque a patroa não podia ter filhos. O conto fala muito dos chás abortivos e de uma espécie de parteira, entre aspas, chamada Saprachedes, que costumava fazer os abortos nas meninas, nas moças, nas mulheres, né? Apesar da hipocrisia da sociedade em não legalizar o aborto é muito feito na sociedade brasileira. Um dia, 2 homens mascarados entraram no barraco ali da Natalina, insistindo que queriam saber o paradeiro do seu irmão. Natalina não tinha irmão nenhum ali, deve ter sido algum tipo de confusão, mas ela não adiantou dizer isso aos homens. Ela falou, mas eles não acreditaram. Eles a levaram para o carro, a ameaçaram e num determinado ponto da estrada um desce e o outro leva o carro então para o mato. A Maria logo percebe o que vai acontecer. Ele violenta ela ali no mato e depois ele tomba e dorme do lado dela. A Natalina se mexe um pouco e ela sente a arma perto dela.
E aí ela pega essa arma e ela dá um tiro e mata aquele homem que a violentou. Em seguida, ela fugiu, e como ela nem tinha visto a cara do homem, né? Quando ela percebe que ela estava grávida, ela resolve manter. Claro que ela tinha fugido também de cidade, né, daquele barraco, porque o comparsa ia desconfiar. E aquele filho, então, era só dela. Ela não devia para ninguém aquele filho. Então, novamente, é o tema da violência e da criminalidade alcançando inocente, como a Maria, como a Natalina, que nem irmãos tinha. O próximo conto chama Beijo na Face, e a personagem principal é Salinda, casada com um homem violento, que desconfiava muito dela, que a seguia todos os seus passos. E esse marido ameaçava lhe tirar os filhos, lhe matar se ela o abandonasse ou lhe traísse. Mas a Salinda estava vivendo um amor de verdade. E onde ela conseguia encontrar esse amor de verdade? Numa pequena cidade chamada Chã de Alegria, olha o nome mais uma vez sugestivo, que era uma cidade pequena, onde ela levava os seus filhos para passar as férias com a sua tia Vandu. E ela diz que é um amor muito diferente, né? A narradora diz que é um amor muito diferente de que ela já havia vivido. Então, depois de passar uns dias ali na casa da tia, com os filhos, tal, de ir no circo, se divertir um pouco, ela deixa as crianças com a tia e ela volta para sua cidade. E quando ela chega em casa, o marido tinha telefonado dizendo que ele ia para a casa da mãe, e ele começa a demorar. De repente o telefone toca e com uma voz muito calma, ele diz que já sabia de tudo e que não ia matá-la nem se suicidar, mas que lhe tiraria os filhos. Claro que isso é um grande golpe para Salinda, né? Ela pensa, na hora desse golpe, ela pensa na amante, que então nós ficamos sabendo que é a bailarina acrobática da corda bamba, no circo em que ela e as crianças foram, né? E a tia dava cobertura para as duas enamoradas, né? Nesse momento do baque, ela pensou na amante, ambas negras, e se lembrou do beijo leve e fugaz na face que se eternizava, né? Uma coisa que era tão doce, uma coisa que era tão boa. E aí o conto acaba, a gente não sabe se ela vai ou não perder os filhos, mas provavelmente sim. Então, mais uma vez, é a outra face da violência. Agora, a violência doméstica, desses homens agressivos que tem por aí. O sétimo conto chama-se Luamanda e traz uma personagem, que é a própria Luamanda, de quase 50 anos, mas que ainda estava muito bem fisicamente. Então ela se olha no espelho, ela gosta do que ela vê e ela relembra que ela teve muitos amores. Homens mais velhos, homens mais jovens, mulheres, enfim, amores os mais variados. E que ela pensa que cada amor era um aprendizado, até aqueles amores que lhe feriram fisicamente, porque as lembranças também eram feitas de dor, não eram só boas lembranças, mas eram também lembranças doloridas. Ela tinha, a Luamanda, 5 filhos, e a Lua, ela está presente no conto quase como uma testemunha, um personagem dos muitos encontros de amor de Luamanda. E claro, você já deve ter percebido, o próprio nome da personagem faz referência à Lua, como se a Lua também estivesse amando. Luamanda, Luamanda. Gostei desse nome, bonito nome. De todos os contos, talvez seja esse e o último o mais suave, né? De menos violência de todo o livro.
Tá? Então, este livro da Lua Amanda e o último conto chamado Aioluá, a alegria do nosso povo. E o que vai falar esse último conto? Vai falar da esperança que renasce na comunidade, no povo, junto com cada criança negra recém-nascida. E claro, lá no último conto é uma menina, né? Porque o livro é muito focado na personagem feminina. E aqui, gente, eu vou dar uma parada nos resumos. Nós resumimos 7 contos, quase a metade do livro, e vamos partir para a análise. Por que eu não vou resumir os outros? Porque já deu para você perceber que os contos são muito parecidos entre si, tanto nos temas como na narrativa. Eles são, repito, são contos muito curtos e você os lê facilmente. Eu li o livro, acho que em 1-2 horas eu já tinha lido o livro inteiro. Então, vamos agora partir para a análise. E a primeira análise, vamos falar da narrativa. Os contos são realistas, claro, falam de uma realidade que nós brasileiros, se não a conhecemos na pele, né, se não somos negros, se não somos mulheres, se não somos pobres, nós a conhecemos diariamente pelos noticiários. Foca, claro, então, na mulher negra e pobre, que pode ser jovem, pode ser velha, pode ser criança, pode ser mãe, pode ser filha, irmã, companheira, não importa. O foco desse livro é a mulher. Entretanto, há um lirismo, um tratamento poético que a autora deu, que ameniza, né, gente, a brutalidade dos temas. Então, você tem que guardar que são narrativas simples, que não são complexas, como aquelas que eu falo aqui no canal, que são muitos livros têm, que são narrativas em camadas, que esconde e mostra o jogo, né, a história. Então exige que você, além de prestar muita atenção, você ainda tem um bom repertório. Aqui não, em Olhos d'Água, a não ser pelo lirismo, pela quase delicadeza na escolha das palavras, é uma narrativa explícita, que mostra sem esconder nada, não tem a intenção de esconder. Talvez você estranhe um pouco em alguns momentos mais poéticos, mas é uma narrativa explícita. Os narradores em primeira pessoa são sempre os protagonistas, mas também há vários contos narrados em terceira pessoa. Mas veja, aquele narrador em terceira pessoa que não é distante. Então, mesmo esses narradores em terceira pessoa, que eu disse que não são distantes, eles conseguem fazer com que nós, leitores, sintamos as dificuldades, sintamos as dores dos personagens. Eles conseguem transmitir isso muito bem. Então, não há um distanciamento, mesmo sendo, em alguns contos, narradores em terceira pessoa. O que você não pode deixar de guardar é que a maioria dos personagens protagonistas é mulher. Apenas em 4 contos da segunda parte, que eu não resumi aqui, são homens ou meninos. Quais são esses 4 contos em que o protagonista é masculino? O conto de Lixão, Lumbiá, Os Amores de Quimbá e Ei Ardoca. Então, só em 4 dos 15. E apenas em um conto você vai perceber que há várias vozes, que é o penúltimo conto chamado A Gente Combinamos Não Morrer. Acho que esse conto, A Gente Combinamos Não Morrer, é o conto que eu mais gosto, justamente porque ele tem essa multiplicidade de vozes. Então ele tem as duas perspectivas, a do masculino e a do feminino. E também porque há a visão de uma mulher mais velha, a dona Esterlina, a personagem, ela é mãe de outros 2 personagens, a Bica e o Idaco.
E a história é de uma turma de crianças. E nessa turma tinha menino e tinha menina. As meninas pensaram em jurar amizade misturando o sangue de suas menstruações. E os meninos, o que eles combinaram entre eles? Eles combinaram de não morrer. Entretanto, o que o conto vai nos mostrar é que a grande maioria morre e ainda morre muito jovem, como é o habitual nas favelas, em comunidades muito próximas. A dona Esterlina gosta de novelas, que ela vê como se fosse uma cachaça, uma válvula de escape, que a afasta daquela dura realidade, né? Ela está vendo a novela e as balas estão estourando ali fora do seu barraco. Então vocês imaginam que isso deve ser uma coisa muito dura, né? E você também tem que lembrar a opressão porque passa todas as mulheres negras, pobres nesse país. O livro fala disso, dessa opressão. E aí a última voz é a voz da Bica, e aí a Bica escreve bastante. E ela diz que escrever, abre aspas, funciona para mim como uma febre incontrolável que arde, arde, arde. Diz ainda que gosta, abre aspas, de ver as palavras plenas de sentido ou carregadas de vazio, dependuradas no varal da linha, palavras caídas, apanhadas, surgidas, inventadas na corda bamba da vida. Fecha aspas. Bonito isso, né? Eu gosto muito desse trecho e termino o conto dizendo que escrever é uma maneira de sangrar. O que me remeteu, assim que eu acabei de ler este conto e esse trecho, o que me remeteu imediatamente à trajetória da autora, da Conceição Evaristo, já que para ela a escrita também foi uma maneira de sangrar, né? De expor suas dores e também uma maneira de se libertar da opressão que eu falei há pouco, né? Hoje a Conceição Evaristo é uma escritora respeitada. Repare que quase a totalidade dos contos tem como título o nome da ou do protagonista. E isso, gente, é uma marca importante. Como se as várias histórias, elas não fossem aleatórias. São histórias de alguém que existe. Não são como as estatísticas do noticiário. E quando sabemos, ali a gente vendo a notícia, quantos jovens morrem todos os anos nas favelas brasileiras, mas a gente não foca no individual, tá? Então por isso que o nome do conto ser o nome da protagonista é uma coisa importante. O grande tema do livro, que em nenhum momento é explicitado, é claro, é a pobreza. A pobreza é a grande causadora de tudo e que vai dialogar com tantas de suas consequências em cada conto. Então você tem a pobreza e a violência que ela gera, a pobreza e a criminalidade que ela gera, a pobreza e a prostituição, né? A pobreza empurra as mulheres para a prostituição, a pobreza e a gravidez indesejada, porque essas moças não têm nem estudo, nem base, nem para engravidar, nem para fazer um bom aborto, então elas têm que fazer em clínicas e quase morrer, tá? Então, a pobreza e os inocentes que morrem por causa dela, a pobreza e a falta de perspectiva, enfim, a pobreza e a desesperança. Então, percebam que é a pobreza, o racismo, a condição da mulher que vai caminhando entre os contos. O último conto, como eu já falei, diferente dos outros, ele tem um final feliz. Justamente para quê? O final feliz lá no fim? Para mostrar a resiliência de um povo
que diariamente sofre, mas ainda acredita que a cada criança recém-nascida a esperança renasce junto. Então, o livro termina quase como um sopro, um pequeno vento que talvez um dia rearrume esse mundo, né? Fazer um mundo mais igual. Isso é importante, o que eu vou falar agora, você não pode esquecer. Claro que tudo é importante, mas isso você não pode esquecer. A Conceição Evaristo criou o termo escrevivência para a sua escrita. E o que vem a ser escrevivência pelo olhar da autora? É de uma literatura comprometida com a vivência dela, que é de mulher negra em uma sociedade branca e racista. Então, ela escreve a partir da sua vivência, também como mulher negra que nasceu muito pobre em uma favela de Belo Horizonte. Tá? Então, isso você tem que saber, pode cair uma referência à escrevivência. Claro que ao escolher esse livro para tantos vestibulares, os professores que elaboram a prova, o que eles desejam? Eles desejam que vocês leiam esse tipo de literatura e que mesmo que vocês morem distante das favelas, distante dessa realidade tão dura, vocês, pelo menos durante a leitura, se coloquem no lugar dessas mulheres, desses homens, né? Criem empatia, percebam como nós somos privilegiados por morar numa casa que não precisa ser luxuosa, mas uma casa boa, tá? Que nós temos comida na mesa, nós podemos, e dessa forma nós podemos pensar em como mudar essa sociedade. E eu lhe digo que somente entendendo o racismo, não permitindo, lutando contra ele, né? É que a gente avança, que a sociedade avança. E claro, votando em pessoas que nos representem. Tanto se for mulher, vamos votar em mulher, se formos negros, vamos votar em negro. Tem muita gente competente entre esses grupos e que precisam ter voz, tá? Então, essa é a ideia, né, gente, da literatura, e essa é a ideia de você ler um livro como este, para criar em você empatia. Então, pense muito a respeito nisso, procure entender o que essas pessoas que elaboram os vestibulares querem que você compreenda. Eu acho que é isso. Então, se você quiser conhecer minhas crônicas, elas estão no meu site www.miriambevilacqua.com.br. Eu publico as crônicas todas as terças-feiras. Se você ficou com qualquer dúvida sobre este livro ou qualquer outro aqui do meu canal, me escreva, eu tenho o maior prazer em responder. E essa eu acho que é um pouco a maneira como a gente vai ajudando a tornar uma sociedade melhor. Até o próximo post. Boa prova se você for fazer prova, e se você não for, leia Olhos d'Água, que é um mergulho na nossa realidade.